Sport e Santos na Ilha do Retiro, com direito à presença de Neymar. Vamos saber tudo de como chega o Santos, adversário do Sport, em mais uma edição do De Olho Neles. Roda a vinheta que a gente tem muito assunto para falar com vocês. Vamos nessa! Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, um abraço para vocês, agradeço a audiência em mais um vídeo e vamos nessa conversar porque hoje, sábado, é dia de Sport Santos na Ilha do Retiro, às 6h30 e a gente vai para mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal, né, que a gente sempre traz um convidado aqui para falar do adversário do Sport e dessa vez a gente está aqui, vou colocar aí na tela, com Felipe Camargo, aí o Felipe, que cobre o Santos pelo De Olho no Peixe, está aqui no Recife para acompanhar o Santos em mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Então, Felipe, agradeço a você pela participação aqui. Também agradeço o convite por ter participado do De Olho no Peixe ontem, programa muito legal. Participei entrando, dando as informações do esporte. Então, é uma honra ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Lucas. É uma honra ter você ontem com a gente lá no De Olho no Peixe. É uma honra estar contigo aqui no canal Lucas Holanda. E vamos falar desses Santos aí também, né, que pegam o esporte. Dois times que subiram em 2024 para essa temporada 25 no Campeonato Brasileiro e que não estão bem das pernas, né? Ambos estão na zona do rebaixamento. Pois é. E aí, Felipe, eu já queria trazer aqui a primeira perguntinha, né? Que é uma pergunta mais geral e que você tem muito tempo aí para falar, que é o seguinte: como é que chega esse Santos para encarar o Sport? Você acompanhou a chegada do Santos ontem, né, na capital pernambucana. Eu vi que tinha muitos fãs de Neymar tentando falar com ele, mas foi uma chegada mais discreta da delegação do Santos. Já não houve aquele para falar com todo mundo, enfim. Fala um pouquinho da chegada do Santos aqui na capital pernambucana e como de fato chega o Santos no momento para enfrentar o Sport. Lucas, o Santos chega pressionado, né, para essa partida contra o Sport. Talvez se fosse em outro contexto, o Santos até poderia chegar com favoritismo, né, pelo elenco que montou, pelos valores investidos, por ter o Neymar, por ter Benjamin Rollheiser, né, Zé Rafael. O Santos tem um elenco qualificado, mas que dentro das quatro linhas a coisa não está acontecendo. O Santos, quando volta da paralisação para a Copa do Mundo, o Santos volta com uma empolgação por aquilo que se apresentou antes da parada da Copa. O Santos tinha feito 3 jogos, nos últimos 3 jogos tinham sido 2 vitórias e uma derrota. Vitória contra o Vitória em Salvador por 1-0, algo que fazia o Santos quebrar um longo jejum sem vitórias, quase 2 meses sem vitórias o Santos na temporada. E depois o Santos joga muito bem contra o Botafogo na Vila, que é o episódio do Neymar usar o braço para tentar fazer um gol. E aí nós temos o Neymar expulso e a coisa desanda, o Santos perde o jogo, né, porque estava 0-0 no momento que o Neymar era expulso, e aí ficou aquela preocupação, né, de ver o Santos na parada da Copa do Mundo, na zona do rebaixamento. O Santos vai a Fortaleza sem o Neymar, também com a incerteza de que o Neymar renovaria. O Santos vence, fazendo um primeiro tempo razoável, não um bom futebol, mas o Santos foi eficiente no primeiro tempo em Fortaleza e abriu 2-0 no Castelão contra o Tricolor. Depois, no segundo tempo, o Santos, em 2 pênaltis, acaba sofrendo um empate, um deles até questionável, e na reta final, já nos acréscimos, o Benjamin Rollheiser consegue fazer um belo gol e o Santos sai com uma vitória considerada como se fosse uma virada de chave para o Santos antes da parada da Copa. Da Copa do Mundo de Clubes. E, né, o Santos sai da zona do rebaixamento. O Santos empurra o Internacional para o Z4 depois dessa vitória. Passa a Copa do Mundo de Clubes e o Santos teria o Palmeiras como primeiro adversário. Mas o clássico com o Palmeiras não acontece. O Palmeiras pede a CBF para que acontecesse o adiamento da partida, porque o Palmeiras ainda queria mais alguns dias de descanso depois da eliminação para o Chelsea na fase de quartas de final. O Santos se prepara, então, com um amistoso em Vitória,
em Cariacica, né, no Espírito Santo, contra a Desportiva Ferroviária, consegue vencer e chega para o confronto contra o Flamengo, dia 16, último agora, na Vila. E o Santos faz um jogo de pura superação. O Flamengo era puro favorito, todo mundo sabia da condição do Flamengo, e o Santos não tinha o Benjamin Rolheiser, e o Santos consegue vencer o Flamengo por 1-0. Esse resultado fez com que o torcedor acreditasse piamente de que o Santos definitivamente estava vivendo um outro momento no Campeonato Brasileiro, que as oscilações tinham acabado, que o Santos ia decolar de vez. Afinal, o Santos vencia naquele momento o melhor time do futebol brasileiro. Só que o jogo contra o Mirassol, ele é uma ducha de água fria. O Santos joga muito mal. O Kleber Xavier, técnico do Santos, ele tem uma participação importantíssima, infelizmente, né, para os santistas nessa derrota, porque ele faz muitas mudanças que, ao ver do torcedor, desnecessárias. Ele tira lateral, ele tira zagueiro, ele tira volante, sem necessidade técnica, mas porque ele falava que fisicamente esses jogadores não aguentariam a sequência, sendo que o Santos tinha ficado de férias um bom tempo. O Santos toma de 3-0. Vem para Vila Belmiro agora, perde 2-1 também, sofre um gol no começo do jogo e psicologicamente um elenco que sente muito. E o Neymar acaba sendo o retrato desse elenco que está abalado psicologicamente quando ele briga com o torcedor no final do jogo. Gera muita polêmica essa briga do Neymar, nota das torcidas organizadas dizendo que não existe ninguém maior que o clube, uma nota direcionada ao Neymar, e o Neymar ontem chega a Recife, diferente daquele Neymar que a gente via, né, que era o Neymar que sempre chegava ali próximo ao torcedor, cumprimentava, dava autógrafo, tirava algumas fotos, não dava para atender todo mundo, a gente sabe disso, mas ele tentava sempre estar próximo. Ontem ele não quis, um direito dele, mas a gente entende que por causa da semana o Neymar acabou não querendo talvez ali se expor muito junto com os torcedores. Enfim, o Santos chega pressionado. Uma não vitória aqui em Recife contra o Sport pode derrubar o técnico Kleber Xavier, Lucas. Pois sobre Neymar, a gente vai falar dele agora, mas assim, me impressionou, assim, de verdade, acho que eu vi até outros jornalistas falando isso. Do ponto de vista dele, que já jogou Copa do Mundo, Liga dos Campeões, enfim, como ele tá caindo na pilha de torcedor. Assim, contra o Mirassol, ele saiu de campo, né? Aí fez aquele gesto lá pro Mirassol, que era um time pequeno e tal. E aí teve essa questão com o torcedor do Santos no jogo contra o Inter. Realmente tá me assustando, assim, como o mental dele tá se deixando levar, né, nessa questão aí. Não sei se você tem essa mesma opinião também. Sim, Lucas, sim. Não, a tua leitura ela é perfeita. O Neymar, ele é um jogador experiente já, de nível mundial, e eu vejo, tá? A minha opinião, eu acho inadmissível o Neymar cair na pilha de torcedores, e o Neymar tá se deixando levar emocionalmente por essa pressão que hoje existe. Conhecendo o Neymar, né, um cara que surgiu no Santos, a gente viu ele crescer lá no Santos, ele voltou muito mais maduro, isso é notório, né, um cara mais maduro, mas ele se cobra muito sobre as suas performances, sobre o que ele pode entregar, e está incomodando demais o Neymar o fato dele não conseguir resolver, como ele resolvia anteriormente muitos jogos. Então ele tem se cobrado e está perdendo o foco com muita facilidade. E é isso que está acontecendo. E o que preocupa também, Lucas, é que se o líder, a referência do elenco, como o Neymar, não está conseguindo foco, está se perdendo facilmente psicologicamente, o que diremos outros, né? dos outros jogadores? Você tem jogadores muito mais jovens, você tem jogadores até que têm experiência, mas o Neymar é a referência. E um elenco, um grupo, ele se baseia muitas vezes no seu grande líder. Se o seu grande líder não consegue manter uma postura, né, para manter a tranquilidade de quem está ao seu redor, vai tudo se perder.
Então, o que nós esperamos, nós que cobrimos o Santos, nós que acabamos torcendo para o Santos, é que haja, por parte do Santos, uma reação técnica, psicológica, nesta tarde e noite aqui em Recife, né? E a melhor resposta seria vencer o Sport. Mas nós sabemos que o momento do Santos ele é delicado, é de pressão, e por mais investimento que o Santos possa ter feito, e em tese deveria ser considerado favorito para um confronto contra o Sport hoje, isso na prática não deve acontecer. Um Sport que você mesmo disse para a gente no De Olho no Peixe, vai chegar com a sua confiança, né? Vai chegar acreditando que possa vencer esse Santos em crise. E é possível, né? Vamos ver como o Santos vai se comportar na hora que a bola rolar para a partida de logo mais. Pois é, e aí até pegando o gancho disso aí para fazer a pergunta, né, que está na tela, um dos pontos positivos do Santos, obviamente, é o Neymar, né, para principal esperança aí de referência técnica, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses principais pontos positivos do time de Kleber Xavier, né, para além do Neymar. O Neymar tá jogando como 10, né? Não é mais aquele ponta, para quem ficou acostumado ver ele nessa função, mas ele está jogando como 10. Para mim, eu acho que Neymar, nessa função no PSG, foi o melhor momento da carreira, tecnicamente. Já vi ele falar disso assim algumas vezes. Eu acho que tecnicamente ele ali como 10 é muito bom, porque ele consegue ler o jogo todo. Só que eu acho que ele precisa muito de um camisa 9 para ter um diálogo bom. E pelo que eu acompanhei até aqui, né, o Santos está com um problema grave com o centroavante, né? Porque o Tiquinho tem um problema físico também, né? O cara que já não consegue acompanhar mais no aspecto físico. David Washington, promissor, mas também não está entregando o suficiente. Enfim, queria que você falasse um pouco aí desses pontos positivos do Santos e, claro, também depois dos negativos, né? De como o esporte poderia explorar isso aí. Os pontos positivos do Santos hoje têm sido até difíceis de serem detectados, né? Pelo mau momento que o Santos vive. Hoje você deposita as suas esperanças no Neymar, que pode a qualquer momento mostrar toda a sua genialidade para resolver a partida. Mas o Neymar não é mais aquele Neymar do início da década de 2010, né? Muito menos o Neymar da época do Paris Saint-Germain. O Neymar hoje é um jogador pós-cirurgia no joelho, que está buscando a sua melhor performance, né? A genialidade do Neymar, isso ninguém questiona, é inquestionável. A gente sabe que a qualquer momento, numa bola, ele é capaz de resolver o jogo. Só que ele, justamente por essa condição que o Neymar vive hoje, ele precisa de pessoas ao seu lado para fazer a coisa acontecer. O Neymar não é mais aquele velocista de ponta que, contra o Internacional em 2012, ele carregou um time inteiro, né? E na Libertadores 2012 fez 2 golaços quase que semelhantes. O Neymar hoje, ele joga mais por dentro, ele usa a sua capacidade técnica para poder até ser um garçom dentro do jogo, dependendo da situação. Só que tem jogador do Santos que não acompanha, né? Mas vamos lá, pontos positivos. Neymar, Roleiser, né? Jogadores de grande qualidade técnica, que é preciso, sim, o adversário ter cuidado. E defensivamente eu colocaria o Gabriel Brazão, que hoje, para mim, é um dos melhores goleiros em atividade no Campeonato Brasileiro. Muito bom goleiro. No Brasil. Eu acho que em breve aí a seleção brasileira vai dar uma oportunidade numa lista para ele de convocação, né? Nem que seja para ser terceiro goleiro, mas o Gabriel Brazão hoje é um garoto de 23 anos que chegou sob total desconfiança no Santos, que quando o Santos foi buscar um goleiro no mercado, ele chegou a ser a 4ª opção. O Santos tentou outros nomes, como o Marcelo Grou, que foi do Grêmio, que estava fora do país. O Santos tentou o Tadeu, que estava no Goiás, né? E o Santos acabou fechando com o Gabriel Brazão. E o Gabriel Brazão tem, assim, sido demonstrado um baita goleiro e é um ponto positivo desse Santos. Agora, Lucas, ponto negativo do Santos o Santos também tem uma dificuldade muito grande de transformar algumas criações de jogadas em gol. O Santos perdeu, por exemplo, contra o Internacional, muitas oportunidades. Se eu não estou enganado, ontem você falava também que o Sport convive com essa realidade.
E é algo que é característico de clubes que estão vivendo o drama da zona do rebaixamento, né? Às vezes tem clubes que podem jogar mal e estarem lá embaixo. Tem clubes que até criam, não jogam tão mal, mas são incompetentes lá na frente, né? Então o Santos convive com essa realidade, além dos problemas defensivos, né? A zaga do Santos ela passa às vezes por alguns apagões e nós temos sérias dificuldades em ver o Santos se sustentar por erros bobos defensivamente. E isso tinha sido algo que o Kleber Xavier tinha conseguido ajustar, mas são 2 jogos agora que tomaram 5 gols, então a situação ela volta a ser complicada, ela volta a ser alarmante. Vamos ver como a zaga do Santos hoje se comporta diante do Sport. Tendo a volta do Igor Vinícius à lateral direita, João Basso e Luan Pérez se mantendo na dupla de zaga e o Souza na esquerda. O Santos vai jogar com 2 volantes de contenção, pelas informações que nós temos do treino antes de vir aqui para Recife, com Rincon e Schmidt, né? Então é um Santos que também está avaliando aí um pouco mais esse aspecto de marcação para não sofrer gols. O time que não sofre gols pode estar mais muito perto da vitória, né? O Carille já falava isso, e Tite, né? Que teve o Kleber Xavier como seu auxiliar por mais de 20 anos, também sabe que isso é um primeiro passo dentro do jogo de futebol para você tentar sair com a vitória, não tomar gols. Pois é, e até puxando já essa questão da provável escalação, tá aí na tela, né? A escalação que você me mandou. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, dupla de zaga com João Basso, Luan Pérez e Souza. Luan Pérez, que é conhecido aqui do futebol pernambucano, né? Jogou no Santa Cruz em 2016. Meio campo com Tomás Rincon, João Schmidt e o Neymar, né? Como 10. Roleiser pela lado direita, Barreal pela esquerda e David Washington. É por aí, né? Salvo alguma mudança de última hora, né? Isso, esse é o time. E se você olhar para o papel, Lucas, é um baita time. Se você olhar no papel, você vai falar assim, pô, esse time tem qualidade. Mas o conjunto não vai, cara. É impressionante, o conjunto não caminha. Vamos ver hoje como as coisas acontecem. O Zé Rafael, que vinha Ia falar dele agora. Gosto muito do Rafael. Muito do Rafael. Pois é, nós também achamos que deu uma melhora enorme no meio-campo, mas perde aí um pouco de espaço para esse jogo, vai ficar como opção de banco, né? Veio aqui para Recife e assim, o Santos vai começar com essa formação e, claro, vai ter as opções do Zé Rafael no banco, o Gustavo Cabageiro, atacante que chega do Nacional do Paraguai, é uma novidade também, reforço que o Santos trouxe, contratou o atleta e ele já foi regularizado e está aqui em Recife também, é um atacante de beirada e o Santos pode e vai tentar depositar também nele a sua confiança. Como o Santos vendeu o Soteldo para o Fluminense, o Santos estava atrás de um atacante de beirada e conseguiu aí a contratação do paraguaio. 23 anos, já jogou na base da seleção paraguaia, é uma opção para o decorrer do jogo aqui em Recife. E além dele também tem outras opções no banco, né? O Robinho Júnior, né, tá entrando bem no segundo tempo, né? Contra o Flamengo ele entrou bem, eu vi alguns lances assim. Agora Guilherme não joga, né? E nem Arão, não é isso? Isso. Tem mais alguém fora? Não, o Ilharão ele teve um desconforto na panturrilha, ele está tratando esse problema na panturrilha, e o Guilherme ele teve uma torção no tornozelo, mas teve um corte também no lance, né, da jogada. Então está sendo tratado. Os dois não viajaram aqui para Recife e são 2 baixas que o Guilherme eu acho que é mais considerável, né? Mesmo que o torcedor do Santos crie muita resistência ainda ao Guilherme, o Guilherme tem sido um jogador que entrega os golzinhos, né? Faz os seus gols, foi artilheiro do Campeonato Paulista agora, mas o Guilherme oscila muito, né, cara? O Guilherme oscila bastante. Ele tem vezes que ele tem dias de craque e às vezes ele tem dias de jogador que, pô, não tem condição de figurar em time de Série C, às vezes. E eu acho, Felipe, que ele é um cara que depende muito de participar de gols, sabe? Se Guilherme não participa de gols, a partida dele provavelmente foi muito ruim. Era um Contra o Flamengo foi isso, Lucas. Contra o Flamengo foi isso. Pois ele estava fazendo uma partida abaixo do que se esperava, mas aí ele vai e dá assistência para o gol do Neymar. E aí ele se torna importante de novo. Lá em Recife, lá em Salvador, perdão, contra o Vitória, cara, ele perde um gol, mas tão absurdo na pequena área
que o torcedor não acreditou no que viu. E ele já vinha, cara, sendo assim, não era nem criticado, era chincalhado pelo torcedor. Sim. Ficou Por até causa na do dúvida, né, pênalti. se ele faria 7 jogos ou não. Eu lembro que parte da torcida Então, do esporte cogitou ficou a nessa. possibilidade. Pô, será Exatamente. que dá para tentar trazer de novo? Não sei o quê. Mas aí ele jogou o sétimo jogo contra o Vitória, né? Isso, e antes disso ele perdeu o pênalti na eliminação para o CRB, né? E aí Sim. também gerou uma baita pressão em cima dele, enfim. Então o Guilherme é um jogador que ele tem números que acabam sendo satisfatórios, mas na performance o Guilherme tem deixado a desejar em alguns jogos. O vigor físico do Guilherme, ele é algo que agrada muito as comissões técnicas que passam pelo Santos. Então, conforme os técnicos vão passando, o torcedor questiona, porra, mas para que Guilherme? Guilherme é ruim, não dá para ter o Guilherme. Às vezes, tecnicamente, ele não está bem, mas fisicamente ele recompõe sempre, ele corre bastante, ele dificilmente cansa. Então é algo que para os técnicos é importante, né? É um jogador que o Santos pode sentir falta nessa tarde e noite aqui em Recife. Essa questão do Guilherme, até complementando, de 2019, quando ele jogou aqui no esporte e foi importante para o acesso do esporte naquele ano, era o mesmo diagnóstico. Pô, Guilherme, entre aspas, só faz o gol, porque assim, ele errava muito, tomava muitas decisões, mas foi artilheiro da Série B daquele ano, né? Então os números dele acabavam falando por si só. E aí, Felipe, antes da gente passar para o palpite, queria te perguntar uma coisa. Você acha que esses protestos, assim, recentemente, enfim, esse clima tenso, você acha que esse elenco do Santos tem que a gente chama aqui de queixo de vidro, né? O Sport, para mim, é um grande exemplo de queixo de vidro, que é tomou um gol, se desespera. E aí acaba sempre não conseguindo reagir. Contra o Vitória, conseguiu reagir. Não sei se esse Santos também poderia ir por esse caminho. Queria a tua avaliação sobre isso. O Santos sofreu com isso agora, na última rodada contra o Internacional na Vila. O Santos cria 2 jogadas muito boas, que quase fizeram. O Santos quase fez gol contra o Internacional. Na primeira transição ofensiva, com acho que o Barreal, chuta para fora. Depois o Santos vem para um ataque que o David Washington não toma a decisão correta dentro da grande área, não chuta, não toca para o Neymar, e vem o contra-ataque. O contra-ataque do Inter é mortal, o Carboneiro vai lá e faz o gol. O Santos sente demais esse gol. Psicologicamente, o Santos arriou os 4 pneus. Demorou para voltar para o jogo. Então, existe sim a possibilidade de, se o Santos tomar um gol cedo aqui na Ilha do Retiro, do elenco sentir. Existe. Existe sim. E isso é preocupante, claro que é preocupante. E não pode acontecer com um elenco que tem um Neymar, que tem um Roleiser, que tem jogadores que são já com experiência. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ser o jogo, como vai desenrolar, mas há sim hoje essa preocupação em relação a como o Santos pode reagir caso tome um gol muito cedo. Pois eu até, assim, falando, eu acho esse time do Santos interessante no papel, sabe? Assim, acho que houve erros, assim, no planejamento, por exemplo, o investimento em Tassiano é algo que eu questiono, assim, bastante, acho que Todos nós. eu não consigo compreender, por exemplo, Pedro Martins ter passado tanto tempo, assim, na Outro gestão. equívoco. Aliás, o clube de vocês tentou levar, né? Tentou levar, exatamente, tentou A levar. proposta foi feita. Eu conversei com dirigentes do esporte também, que Sim, admitiram que tiveram conversa. quando Para eu sorte de vocês, a coisa não caminhou, né? Para sorte de vocês também a coisa não caminhou, mas demoraram demais aqui para tomar a decisão para a saída dele. É um cara Quando gente eu boa, tá? soube. Mas assim, aí a parte profissional deixou a desejar num determinado momento. Não, total. Quando eu soube assim, eu disse, pelo amor de Deus, eu acho que ninguém deve estar se acompanhando o Santos, não. Mas de fato o Sport tentou e acabou trazendo outro do Santos, né? Trouxe o Thiago Gasparini, que era gerente de mercado e agora está como executivo de futebol aqui no Sport. É verdade. Felipe, vamos à hora dos palpites. E aí vou trazer um bastidor. Esse canal aqui foi criado há pouco mais de 2 meses. Ainda é um canal novo. Porém, meus amigos, ele tem um problema. Esse canal está enfrentando que ele não consegue um pós-jogo com vitória. Todo mundo. E nessa hora dos palpites, eu sempre brinco que todo mundo aqui está levando os pontos. Ninguém está deixando quase nada, né? Só Vitória, Fortaleza, São Paulo ainda não tinha um canal. E o que foi o outro? Qual foi? O Internacional. Então, assim, diga aí o seu palpite.
e se você crê que o Santos vai ganhar aí, ou o Sport vai conquistar a primeira vitória. Vou me adiantar aqui, eu acho que o Sport finalmente conquista a primeira vitória hoje. 2-1, na minha opinião. Muito eu iria estranhar se o senhor Lucas Holanda fosse dar um resultado que, pô, o contexto está favorecendo hoje, né? Favorecendo, acho que os astros podem estar um pouquinho se alinhando, mas é muito difícil. Mas vamos embora. Não, é difícil, mas talvez qualquer outro contexto que o Santos chegasse a Recife não fosse dar a você ou ao torcedor do esporte a chance de imaginar que, pô, a gente pode vencer o Santos. O contexto de hoje, o Santos chega de 2 derrotas seguidas, com um Neymar em crise com a torcida, né? É um Santos com um técnico pressionado. Então, cara, é um contexto que para o esporte pode fazer com pressão da torcida, estádio com máscara de Bruna Marquezine, lotado. Cara, o clima, ele tá pronto para o esporte ganhar a primeira vitória, conquistar a primeira vitória. Clima... Exatamente. Vou dizer a você uma frase que eu tô ouvindo e lendo. Tipo assim, não pode passar de hoje. Então. Não pode passar. Esse é o clima. Se vai passar ou não, a gente vai saber. Isso é o que eu estou dizendo, é porque é um fato, tá? O fato é que existe sim essa possibilidade. Ele é palpável. Ponto. Eu acho que, espero também, eu acho que tem muito de torcida no meu palpite, né? De ver o Santos se reabilitar aqui em Recife. Porque para o Santos seria uma tragédia perder a terceira seguida. Para o Santos seria uma tragédia perder para o esporte. E não é minimizar o esporte, pelo amor de Deus. É pelo contexto. Sim. O esporte ganhou ainda um jogo no campeonato. Se o Santos vem aqui a Recife e perde para o esporte, você imagina uma crise que já existe, o tamanho que a crise vai ficar. Com certeza a diretoria vai ter que agir para buscar opções no mercado, porque pode cair o Kleber Xavier, né? Enfim, para o Santos seria uma crise enorme uma derrota aqui. Por isso, com todo o respeito a você, meu palpite é 2-1 Santos, né? E torcendo por essa reabilitação do Santos no Campeonato Brasileiro. Lucas. É isso. Felipe que estará lá na Ilha do Retiro, né, diretamente para acompanhar a partida, obviamente cobrindo o Santos. Nos veremos na coletiva de Kleber Xavier, porque sempre é na mesma sala de imprensa e acontecerá antes da coletiva do Daniel Paulista. Então, agradecer a você, Felipe, e até daqui a pouco nos veremos lá na Ilha do Retiro. Lucas, foi uma baita honra participar contigo aqui do seu canal e falar com o torcedor também rubro-negro. A gente sempre fala que o nosso trabalho é de cobrir, a gente faz um trabalho nichado, né? Trabalhei na ESPN por 6 anos, a gente viajou muito o Brasil, cobrindo vários clubes do futebol brasileiro, e agora com De Olho no Peixe, viajando também, cobrindo o Santos, mas o nosso respeito e o nosso carinho pelos clubes rivais tem que ser sempre enorme, o respeito pela história dos clubes, e com o esporte não é diferente. A gente está aqui em Recife, vamos ao jogo hoje como rivais, no caso, né? Os times vão entrar em campo como rivais, mas não pode haver rivalidade entre aqueles que estão na cobertura, no jornalismo, na tentativa de levar conteúdo aos torcedores. Então, para mim é sempre uma baita honra, bacana demais poder fazer esse network, conversar, conhecer os colegas que cobrem também, como você, os outros clubes, e sempre que precisar, estamos à disposição. O De Olho no Peixe recebe vocês também lá em Santos, se precisar, de braços abertos para o retorno do Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente narra o jogo pelo De Olho no Peixe, a transmissão a gente abre às 5h30 da tarde com preleção, às 18h20 abrimos a transmissão oficialmente, aí eu comando a narração, fazemos o jogo e pós-jogo do De Olho no Peixe com a coletiva de imprensa ao vivo. Espero que a internet nos ajude, dê tudo certo lá na sala de imprensa da Ilha do Retiro. Vai ser um prazer encontrar o amigo pessoalmente e tomara, né, que tenhamos um ótimo jogo hoje. Obrigado pelo convite, tá, Lucas? Foi um prazer. Valeu, Felipe. Brigadão. Então é isso. Sport Santos aí, o grande jogo deste sábado aí, né? Ou um dos, mas com um contexto muito importante. Ilha do Retiro lotada, Neymar em campo, provocação sadia nas arquibancadas e vejamos quem vai sair vitorioso. Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Vão lá também conhecer o trabalho do pessoal do De Olho no Peixe. É isso, tamo junto e voltamos com o pós-jogo diretamente da Ilha do Retiro. Valeu, tamo junto e até a próxima.